Salve pessoal, hoje a gente está aqui com a máquina Transverse Nano para falar de um assunto que acabou gerando uma série de dúvidas nos nossos clientes. Essa semana nós postamos um material falando da máquina Danco Beam e fazendo uma comparação do motor da máquina Danco Beam com o motor da máquina Electra Pop. Tá? E hoje a gente quer mostrar que também a máquina Transverse Nano, ela também tem o mesmo tipo de motor. E aí algumas pessoas nos perguntaram, tá, mas como que máquinas com características tão diferentes de resultado no trabalho, né, de pigmentação, de sistema de movimentação, elas conseguem ter características tão diferentes utilizando o mesmo tipo de motor? Primeira coisa, né? O motor, a aparência do que a gente vê aqui é apenas a blindagem. O que a gente vê é apenas o eixo e o revestimento que tem um determinado formato com comprimento, diâmetro, perfuração, a blindagem do motor, né, que eles são blindados aqui na parte de trás, mas isso é apenas o que a gente vê. Os fatores que determinam torque, velocidade, força de um motor, eles estão dentro do motor, né? O enrolamento, o sistema construtivo dos ímãs magnéticos, né? Que na verdade para esse tipo de motor especialmente a gente tem um par de ímãs permanentes com o eletroímã gerado pelo campo eletromagnético quando a corrente percorre as escovas do motor e o enrolamento do motor, certo? Então a gente tem magnetismo e eletromagnetismo dentro desse tipo de motor. E é esse tipo de construção desse par magnético com eletromagnético que faz com que o motor seja mais forte ou mais fraco, mais caro ou mais barato. Enfim, tem uma série de sistemas construtivos de motores e, por consequência, uma série de valores também, né, para esse tipo de equipamento. Mas hoje a gente chamou atenção por quê? Porque as características dos motores, tanto da Transverse Nano quanto da Electra Pop, são muito semelhantes, do motor especificamente falando agora, né? Rotação, torque, enfim. Mas se vocês pegarem uma máquina como essa daqui, ela é muito silenciosa, tem uma pigmentação muito boa, ele é um projeto muito interessante, né? Que tem um motor de baixo custo, se vocês compararem com motores suíços, por exemplo, né? É um motor de baixo custo e o preço de um equipamento como esse está, na sua grande maioria, na construção, né? Porque é uma usinagem de muita qualidade. Lembrem sempre que eu falo, né? A forma da máquina, ela interfere muito na qualidade do equipamento também. Então aqui nós temos um motor transverse, né? O motor ele só tem uma roda excêntrica aqui como se fosse uma correia dentada como uma roda dentada de plástico que empurra esse pequeno pistão também de plástico, que por consequência empurra a mola de metal, né? Então ela faz esse movimento para trás, empurrando aqui. E aí a mola é de metal, mas o pistão que empurra a mola, ele é um pistão plástico. Então isso é muito inteligente, né? Porque você não tem como nas máquinas de bobina, que é um metal batendo no metal, e por isso você tem aquele barulho insuportável das máquinas, né? Então você tem uma transmissão plástica para uma área plana de metal, ou seja, essa máquina vai bater bastante aqui até que se estrague esse sistema desse conjunto, né? Tem que entender que nenhum tipo de máquina é para sempre, mas isso é muito interessante. E aí o sistema construtivo dessa máquina ele é bastante inteligente também, especialmente pelo ponto de equilíbrio, centro de massa, né? Como ela é uma máquina curtinha e leve, a massa fica muito próxima da mão. Então o centro de massa, quanto mais alto ele for, maior a sensação que a gente tem de peso também, tá? Então vejam que não é tão simples quanto a gente reduzir uma máquina apenas ao seu motor. Se o sistema mecânico dela for um sistema inteligente, o motor que é utilizado ele pode ser de uma qualidade inferior, sim, né? Não precisa necessariamente ser esses motores como se encontra em algumas máquinas aí que só o motor custa chegar a 3 mil reais, né? Então é uma coisa que é interessante de se observar, que tem muito mais em uma máquina, muito mais no projeto de um equipamento assim do que apenas um motor, certo?